A vingança é um prato que se serve melhor bem quente e acompanhado de drones. Essa foi a filosofia seguida pela Ucrânia no final de janeiro, quando bombardeou mais de 13 regiões russas, incluindo Moscou e a Crimeia, com drones que deixaram cidades em chamas. O presidente russo, Vladimir Putin, experimentou do próprio veneno. Durante toda a guerra, ele tem usado esse tipo de ataque para devastar seu inimigo. Mas antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Vamos seguir. Agora a guerra chegou de vez a Moscou, e o caos aguarda a Rússia. Então, o que a Ucrânia conseguiu com esse ataque massivo de enxame de drones? Como a Rússia respondeu? E por que esse ataque é um exemplo perfeito de karma, atingindo Moscou em cheio? No dia 24 de janeiro, a Ucrânia enviou mais de 100 drones para os céus da Rússia. A missão deles era causar o máximo de dano possível em Moscou e arredores. Os operadores de drones da Ucrânia dividiram esse grande enxame em várias regiões russas, atacando locais estratégicos. Esse ataque é agora considerado um dos mais significativos em território russo desde que Vladimir Putin iniciou sua operação militar especial. Entre as regiões atacadas estavam Ryazan, onde opera uma das mais importantes refinarias de petróleo da Rússia, Bryansk, Engels e até mesmo a própria Moscou. Já existem razões claras para esse ataque massivo de drones da Ucrânia. Segundo o político ucraniano, esse ataque é apenas o mais recente de uma série que demonstra a crescente capacidade da Ucrânia de atingir alvos dentro da Rússia. A Ucrânia está usando esses ataques para enfraquecer a capacidade de Putin de manter sua máquina de guerra funcionando. Depósitos de munição estão sendo destruídos. Refinarias de petróleo estão sendo desativadas, limitando a quantidade de projéteis de artilharia e combustível enviados para as linhas de frente. Mas o que exatamente foi alcançado com esses mais de 100 drones? Relatos começaram a surgir nas horas e dias após o ataque, e foi em Ryazan que os ucranianos obtiveram alguns dos melhores resultados. De acordo com a Reuters, o ataque de drones conseguiu atingir vários tanques de armazenamento de petróleo na refinaria de Ryazan, fazendo com que essas unidades pegassem fogo, desperdiçando possivelmente centenas de milhares de barris de petróleo e diesel que a Rússia poderia ter vendido ou enviado para suas tropas na linha de frente. Equipamentos também foram danificados na refinaria, incluindo um terminal ferroviário de carregamento, o que limitou a capacidade da Rússia de transportar petróleo dentro da instalação de Ryazan. E um hidrotratador foi destruído. Essa peça de equipamento é vital, já que hidratadores removem impurezas dos produtos refinados do petróleo, tornando-os utilizáveis em veículos, tanques e aviões russos. Agora, a Rússia terá que tentar substituir essa peça valiosa, ou sua planta em Ryazan se tornará um obstáculo para os esforços de Putin em manter seus soldados abastecidos com combustível. A refinaria de Ryazan tem uma área de 2,3 milhas quadradas, sendo uma das maiores da Rússia. Imagens do ataque verificadas pela BBC mostram pessoas fugindo da refinaria, a pé e de carro, enquanto uma enorme bola de fogo sobe aos céus. Acredita-se que a Ucrânia tenha atingido a instalação de Ryazan em 2 pontos. Um incêndio aconteceu na entrada norte da instalação, com a BBC confirmando isso ao comparar placas e o layout das estradas com imagens da planta, antes do ataque. O segundo incêndio ocorreu cerca de 2 quilômetros de distância do primeiro, no lado leste da instalação, onde provavelmente foram atingidos os tanques de armazenamento de petróleo. E a situação piora para Vladimir Putin, porque a refinaria de petróleo não foi o único alvo da Ucrânia em Ryazan. O ataque também atingiu a usina termoelétrica de Ryazan, localizada nas proximidades. Essas usinas utilizam combustíveis naturais como petróleo e gás para gerar calor, que é usado para transformar água em vapor, movendo turbinas que geram eletricidade. É provável que a usina termoelétrica desempenhasse um papel fundamental na manutenção da operação da refinaria de Ryazan, e sua paralisação significa que a refinaria também fica fora de operação. O ataque bem-sucedido em Ryazan, por si só, já teria sido um enorme sucesso para a Ucrânia, mas Kiev estava apenas começando. Moscou também era um alvo estratégico.
O prefeito da cidade, Sergei Sobyanin, afirmou que a Ucrânia atacou diretamente a capital na noite de 23 de janeiro e na madrugada do dia 24. Claro, Sobyanin também alegou que a Rússia se defendeu perfeitamente, dizendo que as forças de defesa aérea do Ministério da Defesa repeliram os ataques de drones nos distritos urbanos de Kolomna e arredores, ambos na região de Moscou. No entanto, os drones estavam se dirigindo para a capital e, embora não tenham chegado ao distrito final, ainda assim conseguiram causar o caos na capital russa, forçando a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia a suspender operações nos aeroportos de Zhukovsky, Vnukovo e Domodedovo. As autoridades não deram razões específicas para a suspensão, como um porta-voz da agência, afirmando apenas que a medida visava garantir a segurança dos voos de aeronaves civis. Restrições temporárias foram impostas à operação dos aeroportos de Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga. Você pode ter notado que a agência mencionou 5 aeroportos, enquanto outros relatos citam apenas 3. Isso revela duas coisas. Primeiro, o ataque massivo de drones da Ucrânia cobriu uma área maior da região de Moscou do que a Rússia gostaria que as pessoas acreditassem. Segundo, esses drones provavelmente causaram mais danos do que Moscou admitiu, forçando o fechamento dos aeroportos. Os ataques continuaram e Bryansk foi outra das regiões atingidas. Talvez você se lembre dessa área como a região de fronteira que a Ucrânia tentou invadir em março de 2023, quase como um ensaio para a contra-invasão muito mais organizada de Kursk, que ocorreu em agosto de 2024. A região continua sendo um alvo estratégico para Kiev. Durante a noite, o grande ataque de drones da Ucrânia atingiu a fábrica de microchips Kremlin-L em Bryansk, com a agência de notícias TASS relatando os danos. 6 drones atingiram a fábrica na noite de 24 de janeiro, danificando parte das instalações de produção e o armazém de produtos acabados. Nenhuma vítima foi reportada no ataque, mas é evidente por que a Ucrânia escolheu esse alvo. Impressionantes. 94% da produção da fábrica são destinados ao Ministério da Defesa da Rússia, fabricando componentes essenciais para alguns dos mais poderosos sistemas de mísseis russos. Isso inclui o ultramoderno sistema de defesa aérea S-500, as unidades de defesa aérea Pantsir e os mísseis de cruzeiro calibre. O RBC Ucrânia também afirma que a instalação produz chips para os mísseis Iskander da Rússia, capazes de carregar ogivas nucleares, além de chips para drones, sistemas de radar e guerra eletrônica. A destruição da instalação significa que ela não pode mais fornecer os chips necessários para o funcionamento desses sistemas. Como efeito colateral, a Rússia tem agora menos mísseis para atacar cidades ucranianas, pelo menos por um curto período, e suas defesas aéreas estão menos preparadas para repelir futuros ataques aéreos ucranianos dentro da Rússia. Esses foram apenas os 3 principais resultados do grande ataque de drones da Ucrânia em 24 de janeiro. No entanto, várias outras regiões também foram forçadas a se defender do enxame de drones, nem sempre com sucesso. Voltando a Ryazan, a refinaria de petróleo e a usina termoelétrica da região não foram os únicos alvos. O RBC Ucrânia informou que os drones conseguiram causar cerca de 10 explosões no centro regional de Ryazan, forçando os sistemas de defesa aérea da Rússia a trabalharem no limite para tentar conter os ataques. Também é possível que a Ucrânia tenha mirado na base aérea militar de Diaghilev, localizada nos arredores de Ryazan. Não se sabe se esse ataque foi bem sucedido, mas é provável que a Ucrânia estivesse tentando atingir as aeronaves Tu-95 e Tu-22 estacionadas na base. A destruição dessas aeronaves e a limitação da capacidade da Rússia de consertar aviões danificados teriam um efeito colateral positivo para os ucranianos, já que aliviariam a pressão constante causada pelos bombardeios russos com bombas planadoras sobre as cidades ucranianas. Os destroços dos drones em Ryazan chegaram até atingir uma casa particular, segundo o governador da região. Enquanto isso, na cidade russa de Saratov,
O céu foi mais uma vez palco de um intenso ataque de drones ucranianos. De acordo com a mídia russa, a Ucrânia teria tentado atingir uma refinaria de petróleo na região, provocando pelo menos 7 explosões, que puderam ser ouvidas tanto dentro quanto nos arredores da cidade. O ataque, ao que tudo indica, foi conduzido pelos drones ucranianos Lut e Buba, este último sendo um modelo kamikaze, projetado para se autodestruir no impacto com o alvo. A ofensiva não apenas causou estragos significativos, como também gerou um alerta de ataque aéreo em Saratov, colocando as defesas russas em estado máximo de prontidão. E não foi só isso. As autoridades russas afirmaram que também houve ameaças de ataques com drones na região do Tartaristão, uma república russa, situada a cerca de 1.000 quilômetros da Ucrânia. Embora esse ataque específico aparentemente não tenha obtido sucesso, seu impacto psicológico pode ter sido suficiente, pois a Ucrânia já havia demonstrado sua capacidade de atingir alvos estratégicos na região. Um exemplo claro disso foi o ataque de drones, realizado em 11 de janeiro contra uma grande refinaria de petróleo local. Diante dessa escalada, surge a pergunta: como a Rússia respondeu a essa nova onda de ataques? Bem, segundo a narrativa oficial russa, todos os drones inimigos foram eliminados com precisão cirúrgica. É isso que os propagandistas de Vladimir Putin gostariam que todos acreditassem. Independentemente da localização dos ataques, o discurso oficial era sempre o mesmo: derrubamos todos os drones e não houve vítimas. Mas será que essa versão corresponde à realidade? Os números apresentados pelo Kremlin são impressionantes. De acordo com as autoridades russas, nada menos que 37 drones foram abatidos em Bryansk, enquanto outros 20 foram interceptados em Ryazan. A situação em Kursk, outro alvo frequente das forças ucranianas, teria sido semelhante, com 17 drones destruídos antes de atingirem seus alvos. Em Saratov, palco dos estrondosos ataques iniciais, os russos afirmam ter neutralizado todas as ameaças antes que qualquer dano pudesse ser causado. E a lista continua. 7 drones foram abatidos sobre Moscou, 6 sobre Belgorod e outros 7 entre Voronezh, Tula e Oreol. Nem a Crimeia ocupada escapou das investidas ucranianas, com um drone supostamente interceptado no espaço aéreo da península. Mais tarde, o Ministério da Defesa russo relatou que outras 3 aeronaves não tripuladas foram destruídas sobre a região de Leningrado. No total, a Rússia afirma ter eliminado impressionantes 115 drones, inimigos sem que nenhum deles tenha atingido seus alvos. Mas será que essa narrativa resiste à realidade? Os vídeos e imagens que surgiram após os ataques parecem contar uma história diferente. Os destroços em chamas de uma refinaria de petróleo em Ryazan, os aeroportos fechados próximos a Moscou e os danos severos a uma fábrica de microchips em Bryansk contradizem a versão oficial do Kremlin. Como acontece frequentemente, a Rússia tenta minimizar os impactos dos ataques ucranianos, focando na suposta eficiência de suas defesas aéreas enquanto ignora a destruição visível em seu próprio território. Mesmo diante das evidências, a máquina de propaganda russa insiste na mesma narrativa. A Ucrânia falhou e suas forças armadas seguem invictas. Mas qualquer observador atento sabe que essa versão é, no mínimo, exagerada. No entanto, ignorar a realidade não a torna menos verdadeira. O ataque ucraniano de 24 de janeiro não foi um evento isolado. Pelo contrário, ele faz parte de uma estratégia crescente de levar a guerra para dentro do território russo, atingindo infraestruturas essenciais para o esforço de guerra do Kremlin. E essa não foi a primeira vez que a Ucrânia demonstrou sua capacidade de golpear a Rússia em seu próprio coração. Em 26 de novembro de 2023, Moscou foi alvo de um grande ataque com drones. Na ocasião, o Kremlin afirmou que pelo menos 24 aeronaves não tripuladas foram lançadas contra a capital russa. Como de costume, a resposta oficial foi que todas foram abatidas sem causar danos significativos. A maioria dos destroços teria caído sobre Tula, Kaluga e Bensky. A Ucrânia, por sua vez, manteve silêncio sobre a operação, sem confirmar ou negar sua autoria. Meses depois, em 10 de novembro de 2024,
a Ucrânia voltou a lançar um enxame de drones contra Moscou, desta vez com ainda mais intensidade. Foram 34 drones enviados diretamente à capital, forçando o desvio de voos em 3 dos principais aeroportos da cidade e ferindo pelo menos 5 pessoas. Além desse ataque, a Ucrânia lançou aproximadamente 50 drones contra alvos no oeste da Rússia. Mais uma vez, o Kremlin alegou que todos os ataques foram neutralizados, com sucesso, e classificou a operação ucraniana como um ato terrorista. Entretanto, essa narrativa russa ignora um detalhe crucial. Na mesma noite em que acusava a Ucrânia de terrorismo, Moscou enviava 145 drones para bombardear o território ucraniano. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que a Ucrânia decidiu incendiar Moscou e suas regiões vizinhas com um ataque tão massivo em 24 de janeiro? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: vingança. Sim, cada refinaria de petróleo incendiada e cada fábrica de microchips destruída representa um golpe contra a máquina de guerra russa. Esses danos reduzem a capacidade do Kremlin de abastecer suas tropas e fabricar armamentos para atacar a Ucrânia. Mas o simbolismo do ataque vai além. A Ucrânia está respondendo na mesma moeda. Desde o início da chamada Operação Militar Especial, Vladimir Putin tem utilizado drones e mísseis para bombardear cidades ucranianas, visando não apenas alvos militares, mas também infraestrutura civil e centros urbanos. Agora, a Ucrânia está mostrando que a Rússia também não está imune a esse tipo de guerra. No mesmo dia do grande ataque de drones ucranianos, surgiram relatos de que a Rússia realizou um bombardeio aéreo nos arredores de Kiev. O ataque matou pelo menos 3 militares, além de danificar prédios comerciais, veículos e diversas residências. Esse padrão tem se repetido constantemente, com a Rússia lançando ataques regulares contra cidades como Kiev e Kharkovia, muitas vezes resultando em mortes de civis e destruição generalizada. No final das contas, a guerra de drones entre Ucrânia e Rússia não é apenas uma questão militar, mas também uma batalha de narrativas. Moscou insiste que suas defesas aéreas são invencíveis, enquanto as imagens de incêndios e explosões dentro do território russo sugerem o contrário. O que é inegável, no entanto, é que a Ucrânia já provou que pode levar o conflito para dentro da Rússia. E, ao que tudo indica, esse tipo de ataque está longe de acabar. Em 24 de janeiro, o ataque de drones realizado por Kiev enviou uma mensagem clara e forte. Podemos atingir suas cidades e sua capital com a mesma força com que vocês atingem as nossas. E essa não é a única forma de Vladimir Putin colher o que plantou durante sua operação militar. Ao longo de 2024, a Rússia também fez intensos ataques à rede elétrica da Ucrânia. O objetivo de Putin é simples: cortar a energia das cidades ucranianas e aterrorizar seus moradores. E quando esses ataques ocorrem no inverno, congelando as pessoas, a mensagem se torna ainda mais cruel. A Rússia lançou um desses ataques na rede elétrica apenas 9 dias antes do ataque de drones de Kiev a Moscou. Esse ataque incluiu mais de 40 mísseis, dos quais cerca de 30 foram interceptados pela Ucrânia, além de mais de 70 drones de ataque. Segundo a NBC News, esse ataque foi mais eficaz do que muitos outros, que visam a infraestrutura energética ucraniana. As consequências foram devastadoras. Várias cidades, como Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Zaporizhia e Dnipropetrovsk, sofreram cortes de energia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, explicou que esses alvos não foram escolhidos por acaso. Estamos no meio do inverno, e a Rússia tem um único objetivo: destruir nossa infraestrutura energética, afirmou. E ele está certo. Em Kiev, as temperaturas podem cair até bem abaixo do ponto de congelamento. Esses ataques são uma tentativa de impedir que os ucranianos aqueçam suas casas. A estratégia russa é brutal, mas tem um impacto muito mais profundo do que uma simples busca por poder. Os ataques russos à rede elétrica da Ucrânia são tão devastadores que a Agência Internacional de Energia Atômica alertou sobre o risco de um acidente nuclear. O diretor-geral da agência, Rafael Mariano Grossi, declarou que um acidente nuclear pode ocorrer como resultado de um ataque direto a uma usina.
mas também pelo simples corte no fornecimento de energia. Talvez esse seja o objetivo final de Putin: criar uma situação semelhante à de Chernobyl, sem precisar usar as armas nucleares como tantas vezes ameaçou. Mas enquanto Putin tenta semear o caos e o terror, a Ucrânia responde com precisão. Em 24 de janeiro, a Ucrânia atacou refinarias de petróleo russas, lançando novos ataques, que fazem muito mais do que interromper o fornecimento de combustível para as tropas russas na linha de frente. Esses ataques também dificultam o abastecimento de combustível para o próprio povo russo. Esse é o karma de Putin. Ele ataca a infraestrutura da Ucrânia e a Ucrânia devolve a favor dos russos. Mas talvez o maior motivo pelos quais os ucranianos atacaram Moscou com drones seja a vingança pelas inúmeras vítimas militares causadas pela abordagem de Putin na guerra. Entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou mais de 12 mil mortes militares ucranianas e mais de 28 mil feridos. O impacto das constantes ofensivas russas é devastador, com cidades ucranianas sendo bombardeadas de forma incansável. No entanto, a Ucrânia não se limita a defender suas próprias terras. Em setembro de 2024, 208 militares ucranianos foram mortos e outros 1.200 feridos em ataques russos como represália aos esforços ucranianos para se defender e retomar território. Agora, a Ucrânia leva a guerra até o coração da Rússia. No dia 29 de janeiro, apenas 5 dias após o ataque de drones a Moscou, Kiev lançou um novo ataque contra uma refinaria de petróleo em Kostov, localizada a mais de 800 quilômetros da linha de frente. A instalação foi atingida por 4 drones, causando danos significativos. Zelensky afirmou que, a partir de outubro de 2024, a Ucrânia tem capacidade para produzir 4 milhões de drones por ano. Esse número de drones significa que 2025 poderá trazer uma série de ataques a alvos russos, distantes das fronteiras, com ainda mais frequência. Putin precisará lidar com esses ataques cada vez mais constantes, pois a Ucrânia está trazendo a guerra para a porta de sua própria população. A Ucrânia está apenas fazendo o que a Rússia tem feito durante toda a guerra. Mas o que você acha do grande ataque de drones a Moscou? Isso representa o auge da capacidade aérea da Ucrânia? Ou é apenas o início de uma nova fase? À medida que o país aumenta sua produção de drones? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar informado sobre os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar até aqui. Até breve!